Fala pessoal, quem está falando aqui é o Valmir. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aí. Para não perder o costume, resolvi começar com uma musiquinha aí, álbum novo do NoFX, para quem curte um punk rock. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a execução de testes utilizando o Protractor, mas executando os testes em paralelo utilizando o GoCD. Para quem não conhece o GoCD, essa aqui é a cara dele. O GoCD é uma ferramenta de Continuous Delivery, é um projeto open source que foi desenvolvido pela ThoughtWorks, e diferente de outros serviços de Continuous Delivery, que são Software as a Service, o GoCD ele é um projeto que tu baixa ele na tua máquina e tu instala ele num servidor teu, ou num servidor teu na nuvem, por exemplo, para tu poder tu mesmo configurar tua ferramenta de Continuous CI, Continuous Integration e Continuous Delivery. Então ele é parecido, o conceito parecido com o do Jenkins, né, onde tu baixa ele e instala ele no teu próprio servidor, em vez de tu pagar por um serviço que roda as coisas para ti, tu mesmo tem que configurar. O bacana do GoCD é que todos os conceitos por trás dele são inspirados no livro Continuous Delivery, e aí então ele é todo baseado em pipelines e tal, e tu pode criar diferentes estágios dentro do mesmo pipeline, e diferentes jobs que são executados nesses estágios do pipeline, jobs podem executar tasks e coisa e tal. A ideia de apresentar esse vídeo para vocês veio de alguns experimentos que eu venho fazendo utilizando o GoCD, e aí visto que para fins de contextualizar um pouco, então, há um tempo eu estou trabalhando num projeto onde, além de testes para web, eu tive que fazer testes para a aplicação iOS da empresa onde eu trabalho. E aí a gente precisou, os nossos testes web já estão rodando num servidor de CI, e aí a gente tinha que também rodar os testes da aplicação iOS num servidor de CI a cada vez que a gente criasse um pull request, e cada vez que um pull request é feito um merge de um pull request para o branch master. E aí, visto que a gente tinha que fazer isso, e eu experimentei alguns software as a service para fazer isso e não tive sucesso, eu resolvi fazer por conta própria, configurar esse CI, e aí, em vez de utilizar o Jenkins, eu resolvi fazer alguns experimentos com o GoCD e tive sucesso. Então hoje cada vez que um pull request é criado para a nossa aplicação iOS, lá no Appear-In, o GoCD instala a aplicação e dispara tanto os testes unitários, tanto os testes de unidade quanto os testes de UI, numa máquina que eu mesmo configurei, que é um Mac lá, onde tem o Xcode instalado, e ele consegue rodar os testes no simulador, na própria máquina. E aí, quando é feito um merge do branch do pull request para o master, os testes também são executados daí contra o branch master. Então, visto que eu tive sucesso com isso, eu falei, eu vou experimentar executar testes web também utilizando o GoCD. E aí isso, quem sabe, pode no futuro aí salvar algum tempo nosso, em vez de pagar por uma ferramenta para executar os testes para a gente, como o Sauce Labs ou o Browser Stack. A gente pode rodar os nossos testes em casa, digamos assim. E aí, antes de fazer isso no projeto real, eu resolvi fazer alguns experimentos em casa. Para vocês que acompanham o meu blog, o Talking About Testing, no último post que eu falei desse repositório que eu criei chamado Faker Experiments, que eu criei basicamente para criar alguns exemplos de teste utilizando um node module chamado Faker.
JS, que é esse cara aqui, que ele basicamente serve para gerar massa de dados falsos. E aí eu achei que encaixava, né? Geração de massa de dados falsos com geração de massa de dados para testes. Falei, vou experimentar esse cara, aproveitei para criar um repositório, o qual é um repositório público, vocês podem contribuir, eu vou fazer, então é só fazer um fork do projeto, fazer sua contribuição, submeter um pull request, que vai ser um prazer aí revisar. Já tive recebendo algumas contribuições, aí é legal para saber como é que o pessoal pensa em escrever testes e criar uma base de conhecimento, digamos assim, né? E aí esse repositório aqui hoje, no Branch Master, ele tem 4 arquivos de teste. Esse arquivo aqui tem 2 testes. Esse outro arquivo aqui tem 3 testes. Esse outro arquivo aqui tem 1 teste. E esse último arquivo aqui tem 2 testes. Então a gente tem 8 testes. E aí eu criei um branch separado, que eu chamei de Shard Test Files, porque é a configuração que a gente usa no Protractor para rodar testes em paralelo. E eu vou mostrar para vocês que daí no arquivo de configuração desse branch específico, eu estou utilizando essas duas configurações, Shard Test Files True e Max Instances 4. Isso significa que ele vai rodar 4 browsers em paralelo quando eu fizer pushes para esse branch específico, só para fins de exemplificar a execução dos testes em paralelo. Se a gente for para o branch master, nesse mesmo arquivo a gente vê que não tem essa opção de shard nos capabilities. Então eu tenho esses dois branches para mostrar para vocês a diferença executando testes em paralelo ou não. Aqui é o dashboard do GoCD. Eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo sobre instalação e configuração do GoCD, mas eu pretendo criar um post no futuro aí, explicando passo a passo como é que faz para instalar e configurar o GoCD, como eu fiz para instalar nesse computador aqui. Mas eu vou mostrar para vocês as configurações do pipeline. Tá? Então eu tenho 2 pipelines, esse pipeline aqui basicamente roda testes quando forem feitos commits e pushes para o master, e esse aqui quando forem feitos pushes para o branch shard test files. Eles têm exatamente as mesmas configurações, então eu vou mostrar somente um deles. Na verdade eu vou mostrar primeiro aqui a parte de materials. Então aqui no materials é onde a gente define o que vai ser, o que vai disparar o nosso pipeline. Nesse caso aqui, o meu material é o meu repositório, e nesse caso aqui, o branch master. Okay? Então quando houver uma mudança no branch master nesse repositório, que é exatamente o repositório do Faker Experiments, ele vai disparar esse pipeline. E nesse outro repositório aqui, o material também é o mesmo repositório, porém o branch é outro, somente para fins de exemplificar para vocês a diferença da execução em paralelo ou não. E olhando para o pipeline em si, ele tem 3 estágios: Deploying into QA, Test Dependencies Installation e End-to-End Testing Execution. Então eu criei 3 estágios, cada estágio tem um job. O job é Deploying into QA, esse job basicamente está executando um echo Deploy QA Env, de QA Environment, só para fins de exemplo, mas ele, pensando numa situação real, esse primeiro estágio do deploy seria, do pipeline, seria o que executa todos os passos para a instalação da aplicação no ambiente de QA, por exemplo. Depois tem o Test Dependencies Installation, que o job tem uma task que roda o npm install, porque esse projeto aqui, o Faker Experiments, ele tem um package JSON que tem a definição de todas as dependências do meu teste, que é basicamente a instalação do Faker e do Jasmine Spec Reporter. Então, nesse ponto aqui, ele roda um npm install, que vai basicamente instalar as dependências dos meus testes. E no final, ele tem a execução dos testes, que o job basicamente executa o protractor.
certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou disparar na mão os testes contra, como se tivesse havido uma mudança no branch master. Ok? E aí ele vai executar o primeiro estágio, que é o deploy no ambiente de QA, como se fosse, né? Lembrando que quando a gente fala de pipelines, o próximo estágio do pipeline só é disparado se o estágio anterior passou. Se o estágio anterior falhou, o próximo estágio não é disparado. Isso é uma parada legal para a gente entender que a gente consegue salvar tempo. Caso alguma coisa dê errado num certo momento, a gente não precisa executar o resto, perder tempo executando alguma coisa que é certo que vai quebrar, visto que o anterior quebrou. Então ele passou pela instalação no ambiente QA, agora ele está instalando as dependências dos testes e por último ele vai executar os testes. O legal é que vocês vão ver os testes executando realmente. Os testes vão executar nessa mesma máquina onde o GoCD está instalado. Então nesse momento aqui onde ele executar o Protractor, ele abriu o navegador e ele agora começou a executar os testes. E visto que no Branch Master não tem a configuração de execução em paralelo, ele executa um teste, um arquivo depois do outro. Então ele está executando aí o segundo arquivo, o teste do terceiro arquivo agora. Esse aqui é um testezinho um pouco mais demorado. E agora os testes do quarto arquivo. Então vejam que ele acabou. Tudo verdinho, todos os estágios do pipeline. E agora se a gente olhar aqui, a gente vê que ele executou os 8 testes com sucesso em 32 segundos. Esse é o ponto que eu quero levantar para vocês. Ele levou 32 segundos para executar 8 testes. Tá? Agora eu vou executar os mesmos testes em paralelo. Eu vou executar um pipeline que faz exatamente as mesmas coisas, mas que no último estágio, onde ele roda os testes em paralelo. Então eu vou disparar aqui. Ele vai primeiro fazer a simulação da instalação do ambiente de QA. Depois ele vai instalar as dependências do teste, propriamente dito. E por último, ele vai executar os testes, porém dessa vez em paralelo. Então ele está instalando o ambiente de QA, simulando uma instalação no ambiente de QA. As dependências dos testes agora. E a gente consegue visualizar aqui no console exatamente o que ele está fazendo. Ó, ele acabou de instalar. E ele já começou a última etapa, né, que é o último estágio onde ele vai executar os testes. E aí eu vou deixar assim para mostrar para vocês que ele vai abrir 4 navegadores Chrome ao mesmo tempo e executar os testes em paralelo. Então tá aí, ó. Os 4 navegadores. Um teste já acabou. Os outros estão rodando ainda. Mais um acabou, outro acabou. E acabou o último. Então ele está agora finalizando a instalação, a execução, e aí, verdinho também. Então lembrem que aqui os testes executaram 8 testes em 32 segundos. Porém aqui, todos os testes executaram num tempo máximo de 14 segundos, ou seja, aproximadamente a metade do tempo. Um pouco mais do que a metade do tempo até. O primeiro teste ele rodou em 3 segundos, o segundo em 9 segundos, ou seja, 6 segundos a mais do que o primeiro. O terceiro em 10 segundos, 1 segundo a mais do que o segundo. E o último em 14 segundos, 4 segundos a mais do que o terceiro arquivo. Então, a importância da execução dos testes em paralelo é exatamente esse ganho de tempo. Nesse caso aqui a gente ganhou mais da metade do tempo da execução dos testes, mas pensando numa suíte de teste de regressão, onde a gente tem aí, vamos dizer, sei lá, alguma coisa em torno de 100 testes,
esse ganho pode ser ainda maior. Então, se a gente puder executar testes aí, dependendo do poder da máquina onde a gente está rodando os testes, a gente poderia estar rodando em 4, 5, 6 navegadores diferentes e tendo um ganho de tempo bastante grande. Somente para fins de demonstração, eu vou mostrar para vocês aqui também que se eu fizer uma alteração no código, vou fazer uma alteração qualquer aqui, só para fins de exemplificar. Bem que podia ter alguma coisa errada para eu corrigir, mas eu não me lembro. Bom, eu vou fazer basicamente o seguinte. Eu vou escapar uma aspa simples em vez de usar aspa dupla. E aí eu vou comitar essa mudança. Push git commit -am changing test file for GoCD demo. Eu vou fazer um push nesse repositório. Push foi com sucesso. E agora o pipeline deve ser disparado automaticamente, visto que tem uma mudança no repositório, no branch para qual esse pipeline está configurado. Então tá aí, ó. Vejam que ele está fazendo o primeiro estágio do pipeline, que é o deploy no ambiente de QA. E agora, em vez de mostrar para vocês o teste rodando no navegador, eu vou mostrar para vocês no console do GoCD, para vocês verem que vocês podem acompanhar os testes executando no console como se fosse no console do teu próprio computador. Digamos que o GoCD esteja instalado num outro servidor, alguma coisa assim, que é o caso real, assim, digamos. Então agora ele está instalando as dependências dos testes e por último ele começou aqui a execução dos testes. E aí aqui está o console. Ele abriu já o navegador. E aí vejam que ele está executando. Ó, ele disse, ó, abri 4 instâncias do Chrome, já rodei o primeiro teste, 4 segundos. Rodou aí o resto e ele já acabou na real. Já rodou todos. É tão rápido que não dá nem para ver direito os logs acontecendo, mas ele rodou ó, em 4 segundos, em 12 segundos, em 14 segundos, em 15 segundos. Então, dessa vez levou 15 segundos em vez de 14, mas tá aí, de novo verdinho, ou seja, a alteração que a gente fez na aplicação não quebrou a aplicação. Era basicamente isso daí. Eu vou fechar o vídeo, como de costume, com uma musiquinha. Como eu comentei, eu vou criar um post mais detalhado sobre a instalação do GoCD e configuração. E eu gostaria de receber aí o feedback de vocês aqui no próprio vídeo ou no próprio blog, sobre o que vocês acharam, se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, se vocês gostaram, e se vocês gostariam de ouvir sobre mais alguma coisa, e fiquem à vontade para tirar dúvidas. Feito, pessoal. Em teoria, galera. Falou.